Bom dia a todos. A nossa conversa dessa manhã é que nós vamos falar um pouco, bem pouco, né? Sobre o nosso Criador, nosso Pai, como nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo apresentou para nós um Deus que é Pai. E, portanto, se Deus é Pai, nós somos irmãos uns dos outros. E é isso que é muito importante. Essa é a maior importância de todos. Essa necessidade urgente nossa de nós começarmos a ver e a sentir no próximo um irmão nosso, um irmão de caminhada, não importando em que ponto dessa caminhada esse nosso irmão se encontra. Às vezes, um irmão nosso tão próximo, às vezes está na caminhada, mas muito atrás de nós. Às vezes, um irmão muito próximo está na caminhada conosco, mas muito à frente de nós. Aos que estão à frente, que nós possamos nos mirar e para reforçar a nossa fé e a nossa esperança para continuarmos a nossa caminhada. E aos que se encontram na retaguarda, que conforme as leis de Deus, nós possamos auxiliar com os nossos conhecimentos, com o nosso amor, com a nossa compreensão. Então, falar de Deus essa manhã é relembrar todos esses valores, todos esses conceitos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E também, falar de Deus é de suma importância. Por quê? Porque é um dos postulados da doutrina dos Espíritos. É uma das bases da doutrina dos Espíritos. Então, vamos relembrar. Bases ou postulados da doutrina dos Espíritos. A primeira é Deus, a crença em Deus, que nós vamos falar um pouco essa manhã. Essa crença em Deus nossa, nós estamos diferentes dos materialistas, que acreditam, os materialistas, eles acreditam que a matéria ela é causa e efeito no universo. Mas para nós não. Deus é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Então a nossa crença em Deus engloba isso, e nós somos criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo. Criacionistas porque acreditamos que Deus, que é o nosso Pai, Ele criou todas as coisas. E evolucionistas porque acreditamos na evolução do espírito imortal. E é isso que essa evolução do espírito mortal, ela é projetada em cima da matéria, em cima dos corpos. E é por isso que os corpos evoluem. Então é nesse sentido que nós temos essa dupla crença. E a outro postulado da doutrina dos Espíritos é a crença nos Espíritos. É compreendermos que nós somos espíritos imortais. Porém, a nossa crença que nós somos espíritos imortais, ela é um pouco diferente de outras correntes espiritualistas. Por quê? Porque nós acreditamos que antes dessa vida a gente já existia, estávamos no plano espiritual, planejando a nossa futura encarnação, e que após a desagregação celular desse corpo, ou seja, após a morte, continuamos existindo. Diferente de algumas correntes filosóficas religiosas que acreditam que nós somos criados como espírito no momento da concepção. Não, nós já sabemos que nós já existimos. Fizemos toda a nossa trajetória através dos reinos da natureza até nos individualizarmos e nos tornarmos espíritos imortais, e vamos seguindo à frente numa trajetória progressista, uma trajetória de evolução, onde alcançaremos com toda certeza a condição de espírito puro, como foi e é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom, isso nos dá muita fé, muita esperança para prosseguir. Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no contexto da nossa vida, de alegria ou de tristezas, de provas ou expiações, passa, que tudo na vida passa. Os momentos bons que nós passamos, passam. E nós precisamos, nessa hora dos momentos bons da nossa vida, reforçar a nossa fé, reforçar a nossa esperança para nós podermos prosseguir e termos energia suficiente para, na hora que
as provas e expiações nos visitarem, nós termos força para extrair daquele momento de sofrimento toda a experiência, todo o conhecimento necessário para nós seguirmos o nosso caminho avante. Então, o primeiro postulado é Deus, segundo é a crença no espírito imortal, terceiro, nós acreditamos na reencarnação. E aí de nós, se não fôssemos esse entendimento, se não fosse a encarnação, porque nós não compreenderíamos com profundidade a justiça de Deus. Porque quando nós olhamos para esse mundo tão heterogêneo, tão desigual, onde muita gente tem de tudo e muitas pessoas não têm absolutamente nada para viver, se não fosse essa compreensão nossa da questão da reencarnação, nós não poderíamos compreender com profundidade como Deus poderia ser justo fazendo essas desigualdades. E nós sabemos que Ele não faz. Essas desigualdades são criadas pelas diferenças de evolução, pelas diferenças do uso do livre-arbítrio. Então, nós compreendemos as desigualdades sociais em todos os seus aspectos em função de nós entendermos e aceitarmos a reencarnação. Que, aliás, a reencarnação não é uma hipótese, ela é um fato comprovado, não é uma hipótese. Então, o primeiro postulado, Deus, segundo Espírito, reencarnação. E o terceiro, há muitas moradas na casa de meu Pai. Significa o que essa passagem de João, que é trabalhada no capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Que todos os mundos que existem no universo, todos os corpos celestes, eles são habitados para nós espíritas. Um assunto polêmico, né? Por que quando envia naves espaciais para fora, não se detecta? Aí um dia eu conto essa história para vocês, porque a gente tem a questão das dimensões. Mas só fica aí a dica, né? As nossas sondas espaciais, elas vão captar as nossas dimensões, que são as 3 dimensões. Mas as dimensões do planeta podem ser outras, de vida, de existência. Então fica aí a dica para um dia a gente conversar mais sobre isso. E finalmente, se a primeiro postulado é Deus, crença nos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a base de tudo isso é a moral do Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. É o nosso modelo e guia. Portanto, se nós quisermos nos mirar em alguém para projetar a nossa evolução, para seguir o nosso caminho evolutivo, para extrairmos de lá exemplos, quem que nós devemos usar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não tem modelo mais seguro. Porque todos nós aqui não servimos de modelo e guia, porque nós seríamos ídolos de pés de barro. Por quê? Porque somos muito e muito imperfeitos. E eu não falei de um outro que eu esqueci. Nós acreditamos que os espíritos também podem se comunicar? Sim, a comunicabilidade dos espíritos é um outro postulado da doutrina dos espíritos. A capacidade que os espíritos têm de se comunicar através de médiuns no nosso plano. O que isso foi de suma importância, o que foi isso que deu todos esses postulados, todas essas bases seguras da doutrina dos espíritos. Porque a comunicabilidade dos espíritos é um fato, não é uma hipótese. Porque foram eles que vieram, se comunicaram, na época de Kardec, falaram quem eles eram quando estavam encarnados, deram seus nomes, seus relatos, como viveram, o que passaram. Foram eles que trouxeram isso como um fato para a doutrina dos espíritos. Por isso, o livro dos médiuns, que é uma das obras básicas da doutrina dos espíritos, é um livro científico, verdadeiramente científico da doutrina dos espíritos. Ali tem todas as bases científicas de comprovação de todos os postulados, de todas as bases que a gente citou aqui essa manhã da doutrina dos espíritos. Fazendo uma viagem no tempo, já que nós estamos falando um pouquinho, conversando sobre a questão de Deus, que é o nosso Pai, a nossa crença em Deus, nosso Pai, ela não foi sempre a mesma durante toda a trajetória evolutiva nossa. Não foi. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre isso é o capítulo de número 2 do Evangelho, que vai falar sobre não vim destruir a lei,
vai falar sobre a evolução do pensamento religioso, mostrando para nós as 3 revelações, por exemplo. Qual foi a primeira revelação? Moisés, alguém falou. Qual foi a segunda? Jesus. A terceira? O Espiritismo. Isso mesmo, né? Mas a nossa crença em Deus não foi sempre a mesma. Nós vamos olhar, voltando à história da humanidade, nós vamos ver que os primeiros seres que habitaram a Terra éramos nós, seres ainda muito básicos no seu nível de entendimento, de evolução, tanto intelectual quanto espiritual. E nós não compreendíamos muito, nós trazíamos e sempre trouxemos a ideia de Deus dentro do nosso coração. E é por essa razão que quando a gente olhava para as forças da natureza e quando nós não compreendíamos aquela força, nós atribuíamos àquela força a presença de Deus. Deus, na realidade. Figurávamos aquilo como Deus. Por isso, no início, a gente foi litólatra, adoradores de pedras, depois fitólatra, adorávamos as plantas, os bosques, as árvores, a natureza. Depois nós fomos zoólatras, adoramos os animais. Foi aí que deu toda a crença na mitologia, que a mitologia é muito interessante de ser estudada, que nós vamos encontrar ali muito, aqui os psicólogos presentes sabem isso melhor do que eu. Os conteúdos do inconsciente do ser humano vão estar ali muito projetados. E finalmente a gente teve, nessa evolução do nosso pensamento a respeito de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, nós nos tornamos, passamos a ter uma crença única, num Deus único. Finalmente chegamos a esse estágio. Só que inicialmente, quando passamos a acreditar num Deus único, a nossa imagem de Deus era antropomórfica. O que é isso, antropomórfico? Alguém sabe? Não? Não? Então vou falar. Nós atribuíamos a Deus toda a personalidade humana ali. Nós acreditávamos, portanto, naquele instante, num Deus com atributos humanos, num Deus vingativo, num Deus partidarista. Isso nos lembra muito que a primeira revelação de Moisés, ele apresenta para a humanidade um Deus único, mas um Deus partidarista, o Deus dos judeus. Mas um Deus que era implacável, que eles tinham que fazer oferendas, um Deus que se vingava se eles não fizessem aquilo que eles achavam que Deus queria. Era uma forma de ver Deus, era a forma de ver Deus. Mas finalmente, com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa imagem de Deus, ela modifica, porque Jesus, ele apresenta o que para nós? Um Deus que é Pai, um Deus que é misericordioso. E que bom que Deus é misericordioso, porque nós estamos aqui hoje reencarnados, a grande maioria de nós hoje está aqui reencarnados pela misericórdia divina, porque a maioria de nós somos infratores das leis divinas, nós somos infratores. Nós estamos reencarnados pela misericórdia, porque por méritos nós não estaríamos reencarnados, porque nós infringimos as leis de Deus. Nós estamos reencarnados pela sua misericórdia. A misericórdia é aquela oportunidade que nos é dada, não porque nós temos méritos, mas sim porque nós temos potencial de vir alcançar. Então é por essa razão que nós estamos todos reencarnados aqui, a grande maioria pelo menos está reencarnada aqui, pelas questões da misericórdia de Deus. Então Jesus apresenta um Deus que é misericordioso, por isso que ele falava sobre o amor de Deus, sobre a sua misericórdia, sobre a necessidade de um perdão, do perdão ser infinito nas relações humanas. Coisa tão difícil da gente viver. Essa questão de perdoar, porque exige de nós uma compreensão, uma empatia do outro, onde, na maioria das vezes, a gente antipatiza quem não pensa e age como nós. Então, Jesus deixou muitos ensinamentos para as nossas reflexões, muitos ensinamentos. Por isso, ele é o modelo e guia da humanidade. E essa necessidade hoje de nós vivermos os ensinamentos de Jesus, ele é urgente, porque nós falamos aqui repetidas vezes que o planeta está
em processo de transformação, em fase. Vai deixar de ser provas e expiações para regeneração. Um planeta de regeneração vai ser habitado por espíritos que estão verdadeiramente empenhados em viver a moral cristã. Então é preciso que a gente, com urgência, comece a amar os desafetos. Comece a viver o sentido da caridade, da justiça, mesmo quando nós não estamos sendo observados por ninguém. Porque a questão é nossa, nós com a nossa própria consciência. Mas parece incrível, né? Como acreditar num ser que nós não vemos? Porque aqui ninguém vê Deus. Pelo menos no nosso estado evolutivo a gente não vê Deus mesmo. A gente não vê Deus. Mas como acreditar sem ver? Diz que um grande sábio, certa vez, foi convocado por um grande rei, e para que esse rei fizesse a ele perguntas. E a primeira pergunta do rei para esse grande sábio era: eu gostaria muito, disse o rei, de ver o seu Deus. E aí o sábio respondeu: impossível. E o rei falou assim: impossível? Então como posso confiar a minha vida em alguém que eu não posso ver? E aí então o sábio se dirigiu ao rei e falou assim: mostre-me no bolso onde você tenha guardado o amor por sua esposa, e deixe-me pesá-lo para ver se é grande o suficiente. E aí o rei falou assim: não seja tolo, ninguém pode guardar o amor num bolso, respondeu o imperador. E aí o sábio disse: o sol é apenas uma das obras que o Senhor colocou no universo, e no entanto, você não pode olhá-lo diretamente. Tampouco pode ver o amor, mas sabe que é capaz de apaixonar-se por uma mulher e confiar sua vida a ela. Não lhe parece evidente que existem certas coisas em que confiamos sem ver? A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é qual? Que é Deus. Não é quem, né? É quem? Não, é o que é Deus. Por que Kardec não fez a pergunta quem é Deus? Porque não poderia apresentar uma personalidade novamente. Senão, novamente, nós ficaríamos enraizados ao conceito antropomórfico de Deus. Lembra que eu falei isso para vocês? De nós darmos atribuições a Deus, atribuições humanas a Deus. E Deus está muito acima de todos nós. Muito acima de todos nós. Então, por isso que Kardec, na primeira pergunta, ele não pergunta quem, ele pergunta que é Deus. E a resposta? Qual é a resposta? Vocês sabem? Deus é a inteligência suprema e causa primeira ou primária de todas as coisas. Porque, em verdade, vou dizer para vocês, a gente dá muito pouca conta de entendimento disso. E como definir o indefinido? Essa é a verdade. Porque Deus está muito acima de nós para nós conseguirmos externar uma compreensão de Deus. Nós podemos compreender algumas coisas, mas não compreendemos na totalidade o que é Deus. Até porque, se nós entendêssemos totalmente que é Deus, nós seríamos o quê? Deus, exatamente. Então a nossa compreensão sempre será imperfeita em relação a Deus. Cada vez melhor, mas nunca absoluta em relação a Deus. Na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? Boa pergunta. Como eu posso encontrar a prova de que Deus existe verdadeiramente? Existe alguma coisa que pode me fazer provar? E aí, eu fui buscar isso, uma historinha, lá num livro, porque para criança, aqui quem tem evangelizador conhece Pai Nosso da Ememei. Não sei se aqui tem evangelizador infantil. E lá então tem uma história que é muito interessante. Dizem que um velho árabe analfabeto, ele tinha uma fé muito grande em Deus. E o seu chefe, um grande chefe, toda noite verificava
que esse velho, sabe, analfabeto, um homem sem cultura nenhuma, ele orava fervorosamente todas as noites na sua tenda para Deus. Certa noite, esse grande chefe entrou na tenda e começou a conversar com esse velho árabe, perguntando a ele sobre a existência de Deus, como ele poderia acreditar em Deus, enfim, como ele poderia provar para aquele homem que Deus verdadeiramente existia, porque ele via que o homem tinha fé, mas ele queria entender fé em quê, como ele poderia provar que aquele ser que ele votava, toda a sua fé, poderia existir verdadeiramente. E aí então, o velho árabe analfabeto, perguntou assim para esse grande chefe: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Hoje em dia a gente não usa mais carta, né, gente? Mas naquela época era assim. Aí o grande chefe respondeu: pela letra. E é verdade. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? E aí o grande chefe respondeu: pela marca do ourives. E é verdade. Quando houve passo de animais ao redor da tenda, como sabe depois que foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E o chefe respondeu: pelos rastros, respondeu o chefe. Então, o velho crente convidou para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e também começou a orar. Então, a resposta de Kardec: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, tudo que não foi o homem que criou, quem criou? E não poderia ser o acaso, né? Que acaso é esse que dá tanta precisão? O acaso não seria preciso. Bom, mas a gente está aqui essa manhã fazendo algumas reflexões, falando sobre alguns conceitos de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para todos nós é a seguinte: onde está Deus na nossa vida? Onde está? Onde está Deus na nossa vida? Vamos lá, uma história divertida. Havia numa localidade, uma cidadezinha pequena, dois meninos, um de 8 anos, outro de 10. Qualquer confusão que existisse naquele lugarejo podia contar. Os dois moleques estavam envolvidos naquela confusão. E como toda mãe, tenta dar educação aos seus rebentos. A mãe já estava louca, alucinada, porque já não sabia mais o que fazer para educar as crianças. Ela já tinha feito de tudo, mas qualquer confusão naquele lugarejo podia contar. Os dois moleques estavam enfiados naquela confusão. A mãe, desesperada, já não sabendo mais, porque já tinha usado todas as cartas, inclusive as da manga, resolveu então conversar com o padre da localidade, que era um alemão imenso, de 2 metros de altura, no paredão. E falou: senhor padre, por favor, me ajude, eu já não sei mais o que eu vou fazer com os meus filhos. Eu aconselho, procuro educar, mas eles são muito levados, não sei mais o que fazer. O padre veio e falou assim: muito bem, traga-me amanhã, aqui na sacristia, o mais novo primeiro, que eu quero conversar com o mais novo, ok? Tá, ok. Aí, no dia seguinte, ela mandou o menino mais novo, de 8 anos, para ir conversar com o padre. Quando chegou na sacristia, o padre botou o menino sentado numa cadeira, o padre era desse tamanho, ele olhava para baixo assim, e começou assim, falar para o menino: onde está Deus? E o menino arregalou os olhos. E aí ele mais alto ainda, falando mais alto: onde está Deus? O moleque ficou branco. Branco, levantou da cadeira e se mandou para casa, fugiu. Entrou que nem uma bala dentro de casa e se enfiou dentro do armário. O irmão mais velho viu aquela situação, ficou apavorado, correu atrás do irmão e viu que o irmão se enfiou dentro do armário. Abriu o armário: menino, o que está acontecendo? O menino estava branco. Aí o menino de 8 anos responde: cara, nós estamos enrascados.
porque Deus sumiu e o Pai está achando que é a gente. Mas, voltamos à pergunta: onde está Deus na nossa vida? E essa pergunta a gente tem que responder ainda essa manhã. Para a gente começar a formatar essa nossa resposta, que a resposta é individual, mas eu vou levar um processo de reflexão todos vocês, nós vamos começar a falar sobre os atributos da divindade, segundo o Livro dos Espíritos. E em cima disso a gente vai montar uma reflexão sobre aonde está Deus na nossa vida, porque isso é muito importante para todos nós. Diz Kardec, na questão de número 13 de O Livro dos Espíritos, estava vendo se eu não desliguei o microfone, que o primeiro atributo da divindade é que Deus é eterno. E ele coloca assim: se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. É verdade, Deus é eterno, é o que nós damos conta de entender. Ele foi incriado. Isso a gente não entende muito o que é isso. É uma coisa assim que, se a gente aprofundar, a gente entende que pela lógica tem que ser assim. Porque se alguém criasse Deus, esse alguém seria o quê? Deus, e não Deus. Então, pela lógica, é claro que Deus foi incriado. E é tudo que a gente dá conta de entender. Mas sobre essa questão da eternidade, nós vamos pegar um auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão. Esse capítulo ele trabalha com as questões da eternidade e da temporalidade. Porque se Deus é eterno, Mamão é o quê? Temporal, é passageiro, é temporal. Então esse capítulo ele vai trabalhar com essas duas questões, sobre os valores eternos, sobre aquilo que a traço e ferrugem não levam, não corrompem, e sobre aquilo que o tempo leva de nós, ou seja, sobre a temporalidade e a temporalidade. É muito interessante a gente avaliar essa questão, porque só é nosso aquilo que nós podemos levar deste mundo, desta dimensão material, para a dimensão espiritual. Portanto, quando nós morrermos, nós não vamos levar esse corpo fica. Nós também não vamos levar a nossa titulação. Um exemplo clássico disso é André Luiz. Ele exerceu a profissão de medicina no mundo espiritual? Não. Então, não vamos levar titulações. Titulações, não vamos levar. Mas o que a gente leva daqui para lá? A vida que a gente leva, que pode ter sido uma vida com bons princípios ou com maus princípios. Então eu levo ou uma consciência limpa do dever cumprido ou uma consciência pesada de não ter cumprido com o meu dever. Não ter cumprido com o meu dever. E as questões do dever, elas só existem porque tem o próximo, não é verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu só tenho dever porque existe o próximo, porque eu tenho irmãos. Se eu não tivesse irmãos, não tinha o dever, porque se eu fosse única, filha única, que dever eu teria que cumprir? Com ninguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Não tinha nada para fazer. Respeitar quem? Se só tem eu. Só tem eu. Se eu levantar de mau humor, só tem eu. Se eu levantar de bom humor, só tem eu. Então as minhas questões todas estão relacionadas ao quê? A minha convivência, a minha vida de relação com o outro. Essa é a realidade. O dever está aí. Isso eu vou levar, não vou? Isso eu levo. Eu levo os conhecimentos que eu adquiri aqui? Eu não vou levar os títulos, mas tudo que eu aprendi aqui eu levo? Mas aí também, como eu levo o que eu adquiri de conhecimentos? Porque o que eu adquiro de conhecimentos vai me dar uma amplitude de visão da vida. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: muito será cobrado a quem muito foi dado. Se aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, não foi corretamente vivido, não foi vivido com moral, com princípios,
Eu estou encrencada com aquilo que eu sei? Eu estou encrencada. Estou encrencada. E bastante até. Então eu levo a minha consciência limpa ou não, os meus conhecimentos que diz respeito ao meu nível de consciência em relação à vida, que também podem me encrencar se não foram bem empregados aqui na Terra. E levo os meus sentimentos, que diz respeito a tudo aquilo que eu sou, a tudo aquilo que eu fiz, a tudo aquilo que eu sei. Porque são as emoções que movimentam a nossa vida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. É uma emoção. Vocês aqui, quando acordaram essa manhã de Petrópolis, que está bonita, tem um céu azul lá fora, mas que está frio aberto, só quem mora aqui que sabe. Vocês tinham, dentro do coração de vocês, um motivo para estar aqui. Esse motivo eram as emoções. Ninguém veio aqui propriamente para assistir a minha palestra, veio porque tem um objetivo pessoal para estar aqui essa manhã. E é essas emoções que nos embalam. São essas emoções que nos embalam. Khalil Gibran, no livro Um Profeta, ele fala sobre a razão e sobre a emoção. Ele compara a razão ao leme de um barco e a emoção como as velas. Ele diz, um barco que só tem leme não sai do lugar, mas e um barco que só tem velas? É um barco à deriva. Por isso, razão e emoção têm que estar casados, unidos, porque um dá a direção e o outro dá a movimentação. Um não pode estar acima do outro, um não pode anular o outro. Então, dentro dessas questões de valores, a gente vê muitas vezes que a gente vive aqui na Terra, muitas vezes nós somos mobilizados pelas questões de massa a sermos pessoas ambiciosas. A ambição, ela não é nem positiva nem é negativa. Depende do que eu faço com essa ambição. Depende do que eu faço com o meu desejo, né? Porque a ambição está muito voltada para o que eu quero. Se aquilo que eu quero é permeado pela ética, pelo respeito ao próximo, que bom. O problema é quando a ambição está voltada à ganância. Aí ela é muito negativa. Por que a ganância é muito negativa? Porque eu vou estar tirando mais para mim do que eu preciso em realidade. E aquele que tem mais do que precisa, ele está respeitando as leis ou desrespeitando elas? Isso é uma outra reflexão que nós precisamos. A gente vive reclamando que não tem as coisas que quer. Mas segundo a espiritualidade, aquilo que nos falta é aquilo que nós não precisamos ter. Segundo a espiritualidade. Vivemos num mundo, por os conceitos de massa, ainda muito mobilizados por valores temporais como competição. É urgente que a competição acabe no mundo, que seja enterrada junto com o planeta de provas e expiações. Mas como viver? Através de um princípio chamado cooperação. Cooperação. Que é o que os espíritos vivem na espiritualidade, num regime de cooperação. Um ajuda o outro. Aquele que tem um talento para A, ajuda o que tem talento só para B. O que tem para B ajuda o A. É assim, espírito de cooperação. Até porque a gente vive falando que a gente quer que o mundo seja um mundo pacífico, onde seja implantado a fraternidade universal. Como fraternidade com competição? Fraternidade só é instalada quando nós cooperarmos uns com os outros. Aí sim, a vida muda de aspecto. Mas vivemos dentro de um mundo que esses valores, que eu citei alguns aqui só, são eles que atrapalham a nossa vida, porque a gente não reflete sobre eles e muitas vezes se deixa levar de uma forma não muito ética e moral. Diz certa vez que um homem na China foi nomeado a mandarim. Mandarim era um cargo, uma espécie de um conselheiro, muito importante na China. Então logo esse homem foi nomeado a mandarim, ele virou-se para o colega dele e falou assim: agora que eu sou mandarim, eu sou um homem importante. E eu preciso mandar confeccionar roupas na altura da minha importância. Você poderia me indicar algum alfaiate? O amigo dele, olhando, entendendo o que se passava, falou assim: tem um alfaiate que vai poder lhe atender totalmente no que você precisa. E deu o endereço. Chegando lá, o alfaiate tirou todas as medidas do mandarim e virou e falou assim: senhor,
agora para eu poder dar o toque final na sua roupa, eu preciso saber há quanto tempo o senhor foi nomeado mandarim. Aí ele falou assim, que bobagem, que isso tem importância para fazer a minha roupa? Eu preciso, senhor, para dar o toque final, eu preciso saber há quanto tempo o senhor foi nomeado a mandarim. Aí ele falou assim, agora. Aí ele falou assim, desculpa, quanto tempo o senhor foi nomeado? Aí ele não queria dizer, o alfaiate virou para ele e falou assim, meu senhor, pelo seguinte, se o senhor é recém-nomeado a mandarim, o senhor vai andar muito com o seu nariz empinado, olhando para o alto. E aí eu preciso confeccionar a parte da frente maior que a de trás. Mas se o senhor já é mandarim há um certo tempo, o senhor já vai estar, pela experiência da vida, olhando mais por horizonte, refletindo um pouco mais sobre a sua postura. E aí eu posso construir a parte da frente igual a de trás. Mas se o senhor é mandarim há muito tempo, o senhor vai andar curvado, olhando para baixo e refletindo sobre toda a responsabilidade que significa ser um mandarim. Portanto, eu tenho que confeccionar a parte das costas maior que a da frente. Mas, vamos seguindo. Então, Deus é eterno. Mas, Deus é imutável? É. Suas leis mudam? Ainda bem. Senão um dia o céu seria azul, outro verde, outro cor-de-rosa, não é assim? Ainda bem que as leis de Deus são imutáveis. Então Deus representa as verdades absolutas. A nossa reflexão é em cima das verdades absolutas. As nossas verdades são absolutas ou não? São? Não. As nossas verdades, gente, representam só um ponto de vista. E como diz Leonardo Boff, um ponto de vista é uma vista num ponto. Que coisa obtusa, né? Que coisa obtusa. É importante falarmos sobre isso, porque muitas vezes na vida nós queremos impor as nossas verdades, os nossos conceitos, a nossa opinião, a nossa crença, a nossa forma de ser na vida de relação. E perdemos o melhor da vida quando nós fazemos isso. Um casal, eu sei que algumas pessoas já conhecem essa história, tinham sido convidados para um jantar, mas estavam profundamente atrasados para o jantar. Quando eles saem de casa, eles não tinham ido ainda na casa daquele amigo, e o marido vira para sua esposa, já estava um pouco irritado, meu bem, para a direita ou para a esquerda? E aí ela fala assim, meu bem, é para a esquerda. E o marido fala assim, não é mesmo? É para a direita. E ela falou assim, meu bem, é para a esquerda. Não é. Aí quando ela viu que já ia rolar um clima de briga bem feio, e eles já estavam os dois atrasados, ela deixou que ele virasse à direita. Quando ele vira à direita, ele vê que não é. E que eles teriam que andar muito para retornar. E aí então ele vira para ela, meu bem, se você tinha tanta certeza que era para a esquerda, por que não insistiu um pouco mais e me fez virar para a esquerda? Ela virou e falou para ele, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Deus é imaterial? É. Porque se ele fosse material, ele estaria suscetível a eternas mudanças. E aí as suas leis não seriam absolutas. E ele não seria absoluto. Então é claro que Deus é imutável, porque ele não sofre transformação, ele é absoluto. Mas nós, o que nós somos? Seres mutantes. Nós sofremos muitas transformações ao longo da nossa vida. Aliás, ao longo do dia, nossa, quanta mudança de humor nossa. Às vezes acordamos surumbáticos e macambúzios. No meio do dia já estamos mais ou menos. E às vezes no final da noite estamos até eufóricos. Nem é feliz, é eufórico. Porque euforia não tem nada a ver com felicidade. Nós somos assim. Mas a questão é perguntarmos para nós mesmos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, o que temos feito das nossas transformações? Estamos verdadeiramente nos transformando ou nos destruindo? E se nós tivermos muita dificuldade de dar essa resposta para nós, vamos olhar para fora de nós,
se tivermos muita dificuldade de olhar para dentro. Vamos olhar para fora e ver o que nós estamos fazendo na sociedade. E aí nós teremos um panorama, se estamos verdadeiramente nos transformando ou se nós estamos nos destruindo. Prosseguindo a nossa reflexão dentro dos atributos da divindade. Deus é único? Sim. Que se houvesse muitos deuses, era um caos. Um ia falar assim, eu quero o céu azul, o outro quer o céu vermelho. Hoje, entende? É claro que Deus é único. Deus é único. E nós? Somos individuais, mas ainda somos muito e muito egocêntricos. Será que sim ou será que não? O mal ainda habita na nossa relação humana? O mal é criação de quem? De Deus? Não. Criação de quem? Nossa. Respondendo a essa pergunta, na 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quais as chagas da humanidade? E alguém aqui sabe quais são as chagas da humanidade? Orgulho e... isso vem da nossa imaturidade espiritual e emocional. Ainda muito orgulhosos e muito egoístas, pensamos muito mesmo só na gente. É hora de nós mudarmos esse parâmetro. Para um planeta se transformar e nós alcançarmos toda a felicidade que nós estamos buscando há múltiplas vidas, só há um jeito de alcançar essa felicidade: o dia que nós nos dispusermos a amar incondicionalmente. Difícil, né? Como amar aquela pessoa que a gente tem tanta dificuldade? Só compreendendo que eu amo não a quem você é, mas assim, sim, por quem eu sou. Por que isso, esse pensamento? Porque a cada vez que eu tenho uma aversão pelo meu irmão, quem é o primeiro a ser sujo pelo sentimento de aversão, a ser afetado pelo sentimento de aversão? Quem? Eu mesmo. Por isso nós devemos amar o próximo por aquilo que somos. Se nós não queremos mais na nossa vida lixos como orgulho, inveja, aversão, antipatia, indiferença, só há um caminho, é o caminho do amor. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi interrogado sobre o maior dos mandamentos, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e vou lhe dar o segundo, que é uma complementação desse primeiro. E ao próximo como? A ti mesmo. A ti mesmo. Precisamos trabalhar o alto amor dentro de nós. Alto amor é um livre fluxo de dentro para fora e de fora para dentro. Quando esse fluxo está livre, a gente não é egoísta, porque o egoísta é aquele que tem o amor encarcerado. Ele só quer que o amor venha de fora para dentro, mas ele nunca quer botar o amor de dentro para fora. Então é preciso a gente começar a deixar esse fluxo na nossa vida e começarmos logo. Deus é onipotente? É onipotente. Potência máxima. Se Deus é onipotente, deixa eu ver meu tempo ali. Ele tem todo o poder do universo? Todo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês não precisam me responder, porque eu vou dar a resposta, tá bom? Não há mal que eu esteja ou possa sofrer que Deus não tenha solução. Não há. Vocês que estão aí sentados devem estar passando as suas provas e expiações, que eu desconheço, muitas. Muitos de vocês devem estar passando provas e expiações que eu não sei. Eu sei de alguns amigos aqui, mas não sei de todo mundo. Sei que há provas e expiações que são muito duras, mas lembre-se disso daqui: Deus é onipotente. Portanto, não há problema nesse mundo que Deus não tenha solução. Porém, Deus, por ser previdente, ele provê, mas não supre. É diferente, né? Prover e suprir. Ele nos dá meios, por exemplo, de nós nos alimentarmos? Sim, toda a terra tem um manancial imenso, mas é preciso que eu saia da minha casa e plante, não é? Ele não vai suprir. O trabalho é nosso.
mas Ele dá todos os meios de nós superarmos os nossos problemas. Mas aí vem o outro problema. Deus é onipotente, Ele tem a solução de todos os meus problemas. Mas para eu entender isso, eu preciso compreender a onipresença divina. Deus está conosco 24 horas? Ele está dentro e fora de todos nós? Sim, tudo isso é sim. Então Deus está comigo 24 horas. Deus está dentro de mim. Mas esse não é o problema. Qual é o problema? É a gente sentir e ver o Deus dentro de nós. Por isso que eu perguntei a vocês lá, quando eu comecei a falar sobre os atributos da divindade: onde está Deus na nossa vida? Aonde nós deixarmos Ele entrar, Ele estará. Mas será que a gente deixa Ele se manifestar dentro de nós? Essa é a pergunta. E como Deus se manifesta dentro de nós? Quando a gente consegue perdoar aquele que a gente tem dificuldade, quando a gente consegue conviver com aqueles que a gente tem dificuldade, quando a gente consegue aceitar as nossas limitações e trabalhar elas, quando a gente consegue ser menos egoísta nas relações humanas, quando a gente consegue compreender mais o outro e a criticar menos as pessoas, quando a gente passa a julgar menos o próximo e amar mais esse próximo, quando a gente passa a ser mais honesto em sociedade e cobrar menos honestidade do próximo, quando a gente passa a ser mais íntegro com a gente e com o próximo, é aí que a gente abre a porta e deixa Deus entrar no nosso coração. E aí Deus estará na nossa vida e nós estaremos na vida com Deus. Que é isso que a terra precisa, gente. Não espere mudanças das pessoas. Seja você a pessoa a mudar. Porque é aquele que está vendo é que tem que fazer a mudança. Não é aquele que está mergulhado no seu orgulho e egoísmo, que está distante, que está coberto por essa camada grosseira chamada orgulho egoísta, que vai poder fazer a mudança. A mudança é de quem está vendo e está fazendo a crítica. Troque as críticas por atitudes. Troque as suas críticas por bons atos, por amor, por compreensão, por amizade, por companheirismo, por fidelidade. Por fidelidade. Porque Deus é isso que Ele está pedindo em todos nós. Então era isso que eu tinha essa manhã para conversar com vocês e agradecer pela onipresença divina e dizer uma frase, uma palavra que não é brasileira, acho que é em sânscrito, se eu não me engano, significa namastê. Vocês sabem o que é namastê? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês, porque nós todos somos irmãos uns dos outros. Muito obrigada pela paciência. Um bom dia.